Boa noite, Vera. Boa noite. Agora, pronto, Ana, começou já. Então, gente, a gente estava esperando um pouquinho para as pessoas irem chegando e hoje a gente vai, então, conversar sobre alimentos polêmicos, né? Ao longo do curso, vocês podem ter a impressão de que a gente vai estar sendo repetitivo e tocar no assunto de alguns alimentos que vão se repetir, mas, na verdade, tem alguns alimentos mesmo que eles, no dia a dia, eles estão muito presentes nas mídias sociais, na televisão, no que a gente ouve, no que a gente consome. Então, pode passar essa impressão de que a gente está se repetindo, mas não necessariamente, porque em cada aula a gente vai acabar abordando aspectos diferentes de alguns alimentos, né? Então, assim, qual é a proposta aqui? É da gente estar conversando sobre alguns alimentos que eles acabam sendo polêmicos, mas que eles têm nuances de coisas positivas e de coisas negativas, não são necessariamente só alimentos negativos, né? E o universo desses alimentos é muito maior do que o tempo da aula comporta, tá? Então, vão surgir dúvidas, com certeza, vocês fiquem à vontade para fazerem as perguntas e, às vezes, isso vai ser motivo para até uma outra aula num módulo 3 aí, sei lá, porque alguns alimentos que são interessantes da gente estar falando, eu não incluí aqui hoje. Então, vamos começar aí. Vrindavani, pode passar o primeiro. Foi aí? É que eu não estou vendo. A apresentação aí sua, mas posso falar já? Está com o microfone fechado. Peraí, vamos lá. Tá bom. Então, essa é a apresentação, aí o primeiro slide. Pode passar o segundo, Vrindavani, que depois vocês vão ver esses textos aí, vão estar no PDF que vocês vão receber, tá? Então, vamos lá, né? Vamos começar por um que gera polêmicas e conflitos e muitos comentários, que são as carnes processadas, né? E é muito interessante a gente falar disso, porque é uma coisa que está presente aí no dia a dia da maioria das pessoas. Então, assim, as carnes processadas, elas são de fato um risco à saúde? E aí, quais são as carnes processadas, né, para a gente entender? São aquelas que estão no dia a dia mesmo, né? É o presunto, o peito de peru, são muito comuns, o bacon, né? Quem é que já não comeu uma farofinha com bacon? Salame, a salsicha do cachorro-quente, né? Da pracinha aí, né? A Devi estava falando com a gente que ela saiu para comer pipoca, e como é que não é comum isso aí no dia a dia da mesa da maioria das pessoas, né? Então, essas são as carnes ditas processadas, né? E o que que acontece com essas carnes? Geralmente elas são curadas, elas são defumadas, e no processamento delas também elas têm conservantes que acabam gerando nitritos e nitratos que, em contato com a parede do intestino, eles se tornam substâncias cancerígenas. E aí eu não vou me estender muito, mas falar para vocês que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela tem um órgão que é ligado a ela especificamente, que é o IARC, e que desde 2015 esse órgão faz pesquisas na área de câncer. Então, a partir de 2015, existe uma classificação do IARC em alimentos possivelmente ou comprovadamente carcinogênicos. Então, as carnes processadas, elas estão no grupo 2A. Existem evidências em estudos científicos suficientes para se falar que as carnes processadas são alimentos carcinogênicos. E aí, o que que isso quer dizer, né?
Assim, elas aumentam em muito o risco de câncer de cólon e de reto, mas também de estômago e de pâncreas, tá? Então é dito que, assim, pessoas que consomem, vamos supor, uma salsicha por dia, elas têm 18% mais chance de apresentar câncer de cólon e de reto, né? Isso não quer dizer que todo mundo que consome esse alimento vai apresentar, mas o risco de cada um de nós apresentar esse alimento consumindo uma salsicha ao dia é em torno de 18% a mais. Então, isso daí, assim, só isso já valeria uma aula, porque tem alimentos que são considerados também carcinogênicos, sobre os quais eu não vou falar, e que são polêmicos também. O álcool é considerado, o café, né? Ele não está no mesmo grupo das carnes processadas, ele está no 2B, mas existem indícios de que ele pode produzir também, dependendo da dose, da quantidade que se consuma. Eu não vou falar de álcool nem de café hoje, né, porque são muitos alimentos, mas as carnes são comprovadamente alimentos carcinogênicos, segundo o IARC e a OMS. Além disso, elas têm, geralmente, adicionadas no preparo muito sal, e são gorduras saturadas, que aí estão ligadas a doenças do sistema cardiovascular, aumento dos níveis de colesterol, obesidade, diabetes tipo 2. Então, tem várias doenças ligadas ao consumo dessas carnes, da gordura saturada e do acúmulo de sódio que vem nelas, né? Então, assim, são alimentos que a gente deve consumir com muita moderação, muito cuidado, e que a gente tem que estar sempre atento ao consumo desse alimento, tá? Então, assim, isso tudo é comprovado, tá, gente? A gente não está achando, né? São estudos feitos em animais e que comprovam que para humanos esse tipo de alimento é um risco, né? É um risco grande. Então, aí a gente pode decidir se vai consumir ou não, né? Brindavani, pode passar o próximo, por favor. E aí, outro aí queridinho de todo mundo, né? Laticínios, queijos, iogurtes, o leite. A gente vai ter uma aula onde a gente vai falar com mais detalhamento sobre o leite, alergias causadas possivelmente. A gente vai detalhar isso. Vai ser uma aula junto com a Márcia. E a gente vai falar de leite, de substâncias que causam alergia, e assim, enfim, o leite, mas só para dar uma pequena introdução para vocês, o que causa alergia geralmente é a proteína do alimento, tá? Então hoje se fala muito, eu estou tomando leite sem lactose, ou o meu queijo é sem lactose. Pessoal, a lactose é o açúcar do leite, né? Então ela pode até causar intolerância, mas nunca alergia. A alergia a gente tem a partir da exposição à proteína do alimento. E o leite tem proteínas que são alergênicas, possivelmente alergênicas. Então, assim, é como eu falei no começo, esses alimentos, eles são controversos porque eles também trazem coisas boas para você, né? A carne, ainda que processada, ela é uma suplementação de proteína. E assim como o leite, né? Vitaminas lipossolúveis como a vitamina D, ele fornece proteínas, algumas vitaminas, é interessante porque tem bastante cálcio e é bom para a saúde óssea, mas na verdade ele é uma fonte de intolerâncias e alergias e que a gente tem que estar sempre pesando qual é o benefício, isso faz bem para quem? Faz bem para mim? Né? Então, assim, esses alimentos polêmicos, na verdade, a gente precisa estar atento para consumir com moderação. E sempre estar prestando atenção no seu corpo. Está te fazendo bem? Se está se sentindo bem com esse consumo? Ok. Se não, vale a pena repensar, tá? Brindavani, vamos para o próximo. E aí, esse é um queridíssimo, né? O glúten, né? Então, assim, pessoal, o que é o glúten? Na verdade, o glúten é uma proteína, né? Quando eu falo que a gente apresenta alergia às proteínas, o glúten é uma proteína e ela é passível de causar alergia em algumas pessoas, né? O glúten é a proteína do trigo, da cevada e do centeio. Aí vocês podem perceber que quando a gente vai no mercado comprar, por exemplo, aveia, existe aveia que vem escrito sem glúten.
Ué, mas o glúten é a proteína da aveia? Não, não é. Porém, o que que acontece com muita frequência? Esses cereais, eles sofrem os processos deles de empacotamento, a moagem deles, muitas vezes se dá num local onde todos são moídos, né? E aí vocês, quando a gente já falou sobre leitura de rótulos, mas quando a gente vai olhar na embalagem e no rótulo, muitas vezes, apesar do alimento não ter glúten, vamos supor, uma castanha, um amendoim, vem assim, pode conter soja, pode conter glúten. Por quê? Porque às vezes a mesma indústria que processa o trigo, ela também processa a aveia e processa outros alimentos. Então pode haver uma coisa que é a contaminação cruzada, né? Por que que isso é importante de estar nos rótulos, de estar na embalagem do produto? Porque no caso do glúten, existe uma condição clínica que é a doença celíaca, onde as pessoas que têm essa doença, é uma doença autoimune, e quem tem doença celíaca realmente faz uma reação alérgica imensa que pode levar até à morte, se por acaso entrar em contato com glúten. E aí eu não estou falando só de comer o glúten, não. Com essas reações cruzadas, ali, né, se tem vestígios dessa proteína e a pessoa que porventura tiver doença celíaca entrar em contato, ela pode ter uma reação muito grave. Então, hoje, na legislação brasileira, pelo menos, porque eu não conheço tanto de legislação sobre alimentos ao redor do mundo, mas na brasileira a gente tem que ter isso sinalizado. Pode conter glúten, pode conter derivados de soja, pode conter castanhas. Por quê? Porque as pessoas que têm alergia, elas precisam saber, e aí optar por consumir um outro tipo de alimento. Geralmente a aveia sem glúten, ela é um pouco mais cara, né? Porque o processo é diferente, vai envolver um outro lugar, uma máquina que só tem aveia. Uma outra coisa interessante da gente saber é assim, padaria, né? Será que na padaria que vende o pãozinho que a gente está acostumado a comer, pode vender o pão sem glúten? A legislação também obriga a serem câmaras separadas para processamento de alimentos com glúten e sem glúten. Então, em muitos restaurantes ou hotéis, existe essa limitação, né? Eles não podem manipular o alimento sem glúten e com glúten na mesma cozinha, na mesma câmara dentro da cozinha, né? Existem legislações que falam isso. Por quê? Porque para quem é alérgico, realmente isso é uma coisa muito grave. Então, tem que ter esse cuidado, né? Quem é celíaco, eu conheço pessoas, porque já tratei, mas eu tenho uma amiga também que é celíaca, ela tem todo o cuidado do mundo para não comer alimento contaminado, porque a reação pode ser grande mesmo. Então, assim, o glúten ele é desses 3 cereais, trigo, cevada e centeio, né? Mas, na verdade, tem muita contaminação, nesse sentido, não é uma contaminação do mal, mas a pessoa pode ficar exposta por conta do processamento do glúten. E aí, hoje em dia, está super na moda uma dieta sem glúten. E por quê, né? Porque conforme a gente conversou na semana passada, e a Vrindavani lembrou muito bem, praticamente todo o milho, a soja e o glúten do mundo, do planeta Terra, não posso falar de mundo, mas do planeta Terra, são transgênicos, né? Então isso traz para a gente uma outra nuance, né? Não é só a alergia à proteína do glúten da doença celíaca, mas as moléculas que são processadas através de engenharia genética, que se tornam transgênicas, elas muitas vezes têm um peso molecular maior, inflamam a parede do intestino, e aí a gente passa a ter intolerância ao glúten, né? Então, muitas pessoas hoje, apesar de não terem a doença celíaca, optam por uma dieta com pouco glúten ou sem glúten. E eu vou lembrar vocês que tudo que a gente conversa aqui, né, é conhecimento compartilhado, a gente ensina algumas coisas e aprende muito com vocês, mas tudo tem que ser muito bem visto e acompanhado por profissionais. Então, se você está sentindo essa necessidade, existem exames, inclusive, que vão detectar as intolerâncias alimentares, e aí, se você acha que se enquadra em alguma condição dessas,
o interessante é procurar um profissional para ter um acompanhamento, tá? Vamos para o próximo, Vrindavani. Esse é o meu predileto, açúcar, né? É um vilão, não é? Então, assim, a gente tem necessidade de carboidratos, né? Por quê? Porque o metabolismo humano, ele se dá a partir de carboidratos, na verdade, não só necessariamente açúcar, mas a gente precisa dessas moléculas para ter energia e para se desenvolver, né? Então, assim, que a gente vai ver, né? Hoje o consumo de açúcar ele está muito exagerado e foi interessante quando eu fui fazer as pesquisas para a aula, né? Assim, o limite recomendável é que a gente ingira 10% de açúcar ou carboidratos. Quando eu falo de açúcar, pessoal, não é a colher de açúcar branco refinado, ou então o demerara, o açúcar de cana, o açúcar de beterraba, os outros de coco também, hoje é um açúcar bem legal, porque ele tem menos caloria do que o açúcar de cana. Mas, na verdade, os alimentos que são carboidratos simples, a gente acaba que o açúcar desses alimentos ele cai muito rápido na circulação, cria necessidade de que a gente libere muita insulina pelo pâncreas e acaba que a gente tem condições onde o nosso pâncreas fica sobrecarregado pelo excesso de carboidrato simples e de açúcar mesmo contido nos animais que a gente acaba ingerindo. Então, o limite máximo seria 10% do que a gente ingere no dia. E aí, interessante é que os brasileiros consomem quase 90% a mais de açúcar do que eles precisariam consumir. Então, a gente está tendo muito açúcar adicionado nos alimentos e a gente também acaba comendo por vontade, ou por desejo, ou por estresse, ou enfim, né? Mais açúcar do que o que a gente precisaria. E aí cabe também a gente conversar sempre sobre aquela pergunta, né? Quem é que se beneficia disso? Então, a indústria do açúcar, o mercado global, ele tem um lucro de 64 bilhões por ano. Então, quem é que está se dando bem com o nosso consumo exagerado de açúcar, né? A gente tem sempre que pensar nisso, né? Quem é que está por trás disso? Isso faz bem para quem? Será que faz bem para mim? Porque o excesso de açúcar, ele acaba criando um fígado com mais depósito de gordura, ele sobrecarrega o pâncreas com uma produção exagerada que é preciso que se tenha de insulina, né? Acaba criando vários tipos de doenças, como obesidade, diabetes tipo 2, e aí vai gerando uma série de consequências negativas. Então, assim, vamos começar a ter um raciocínio, um pensamento mais crítico sobre a quantidade de açúcar também que a gente ingere. Ele é interessante, né? Ele é necessário, uma dieta pobre em carboidratos também não é uma dieta que a gente consiga levar por muito tempo, mas é preciso que se consuma com moderação, tá? Próximo, Vrindavan. E aí, assim, a Ellen até perguntou no grupo essa semana sobre o óleo de palma, porque ele está contido em vários alimentos. Muitos dos ultraprocessados têm o óleo de palma, né? E o óleo de palma ele vem do fruto da palmeira, de uma palmeira específica que era inicialmente nativa na África, mas hoje ela é produzida ela é plantada e extraída em várias outras partes, como a Indonésia, por exemplo. E o que se fala, por que ele é um alimento polêmico? Em relação à saúde, o óleo de palma ele tem muita gordura saturada, que é aquela da carne processada, né? Que é a gordura de outros alimentos também, só para citar alguns. O coco tem gordura saturada também, o abacate também tem, mas em pequenininha quantidade. O abacate é mais gordura mono e poliinsaturada, então é um alimento teoricamente mais saudável. E a gordura saturada é aquela que vai aumentar o colesterol, vai propiciar entupimento de artérias, né? Então, assim, é uma gordura que não é interessante para a gente consumir em alta quantidade, né? Um alimento que tem óleo de palmas, que não é ultraprocessado, por exemplo, é azeite de dendê também, né? Ele é um tipo de óleo desse tipo. E o que mais se fala sobre isso também é porque o que mais se fala contra o óleo de palma, não só das gorduras saturadas, mas para a sua extração e o plantio em grande
quantidade, para que se obtenha, é um frutinho da palmeira, então ele precisa ser obtido em grande quantidade para fazer tudo que se pretende, que se quer fazer com óleo de palma, porque ele acaba sendo barato para a indústria. É que se desmata, cria-se vários efeitos, a criação de gases de efeito estufa é aumentada por conta de desmatamento e de plantio, assim, de uma maneira absolutamente sem pensar, né, nisso. As populações são deslocadas do local onde elas estão, então cria uma série de consequências sociais para o meio ambiente, para o planeta e até para a própria saúde da gente também. Então, Ellen, não sei se eu respondi bem sua pergunta, mas assim, o óleo de palma também é um alimento controverso. Agora, ele também tem substâncias antioxidantes, ele também tem o lado bom dele. É que a gente vai precisar repensar desses alimentos de várias maneiras, né? Pode passar o próximo, Vrindavani. Aí são os transgênicos, a gente já falou um pouquinho na outra aula, né? São aqueles que são geneticamente modificados, alimentos produzidos em laboratório, em grande escala, e também, assim, o lado bom é que se pensava em acabar com a fome do mundo, resolver o problema de alimentação através da superprodução de alimentos que seriam resistentes às pragas, que seriam alimentos melhores de serem consumidos, mas na verdade a gente vê que nem sempre é assim, né? Eles acabam tendo o mesmo problema do trigo, da soja, do milho transgênico, a molécula é maior, eles acabam na prática causando inflamação no corpo da gente, porque essa molécula não consegue ser digerida, né? Com facilidade, então ela acaba ficando na parede do intestino e atraindo micro-organismos que produzem reações inflamatórias ali, né? Então, assim, um possível efeito benéfico dele seria a menor utilização de agrotóxicos. Só que, na verdade, assim, isso também é a mesma questão que a gente vai ter que... Porque, assim, gente, na primeira aula, a Márcia falando de medicina holística, né? Mas se a gente começar a pensar que um tem relação com o outro, que a gente não está sozinho, o que afeta alguém na África vai acabar me afetando, né? O que está acontecendo na Europa, bombas, isso vai acabar me afetando. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente é obrigado a pensar também que tem grandes empresas controlando esse mercado de transgênico, e assim como o mercado do açúcar, isso está sendo usado para benefício de uns e malefício de outros, né? Então, assim, é impossível quando a gente começa a olhar a saúde como um todo, a pessoa como um todo, o planeta como um todo, a gente acabar não pensando nessas questões sociais também e até políticas, né? Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Então, os transgênicos realmente, assim, é uma coisa que a gente tem que consumir também com muita moderação, né? Vamos lá, Vrindavani. Aí, ó, essa é uma queridinha de quem é vegetariano, soja. Quase toda a soja da terra é transgênica, mas tem outras questões aí que a gente precisa considerar. Então, ela é um alimento, ela é uma leguminosa, ela é rica em proteína. Como todo alimento rico em proteína, ela é passível de causar alergia em alguém, e existem pessoas com intolerância e alergia à soja, mas ela tem umas outras questões interessantes, né? Ela é muito rica em isoflavona, e isso é uma faca de dois gumes, porque alguns pacientes que fazem, por exemplo, tratamento para câncer de mama e tomam bloqueadores hormonais, é recomendado que não se consuma soja por conta de um efeito tipo hormônio que a soja muitas vezes tem, né? Então, assim, é um alimento que você, no dia a dia, a gente acaba consumindo, mas que ele tem também questões que precisam ser melhor avaliadas, né? E, assim, o fato dela ser transgênica também acaba gerando toda uma controvérsia em cima da soja. Por quê? Porque existe o desmatamento para plantio de soja, ela é muito usada em ração animal, ela é muito usada, lecitina de soja e vários outros subprodutos de soja são usados na indústria alimentícia, então existe um plantio indiscriminado, um desmatamento indiscriminado também, né, para plantio de soja, ela é
super usada em vários setores da indústria, então, assim, isso também precisa ser revisto, né? Quase acabando, gente. Vamos, Vrindavani. Aí, ó, a gente comentou semana passada também dos ultraprocessados, né? Então, assim, eles são muito convenientes, porque quem é que já não precisou abrir uma geladeira de mercado, pegar um congelado, porque não tinha nada em casa, ia chegar tarde, ia facilitar a vida, tem criança em casa, né? Quem nunca, né? Então, a gente acaba usando. Mas são alimentos que têm que ser consumidos com muita moderação. Primeiro, o valor nutricional deles é totalmente questionável, né? Eles são tão processados, são tão enxertados de substâncias, de conservantes, e acabam sendo tão pobres em valor nutricional. Geralmente tem muita farinha, muita gordura, muito sódio adicionado, gordura saturada. Então, nutricionalmente, são alimentos muito pobres. E acaba que você, dependendo dos aditivos que eles contêm, você acaba consumindo em excesso, e aí você acaba tendo mais vontade de consumir. Tem alguns produtos, acho que citrato monossódico, por exemplo, é um desses produtos que gera uma vontade de você consumir. Ele está muito presente em Cheetos, nesses produtos, nos salgadinhos de saquinhos. Então, assim, são alimentos realmente para serem consumidos o mínimo possível. São muito envolvidos em doenças do sistema cardiovascular, diabetes tipo 2, obesidade e aumento de colesterol. Então, assim, pode olhar o saquinho, geralmente tem lá sódio adicionado, rico em gorduras saturadas, mas ainda que não tenha, você precisa estar consumindo com bastante parcimônia, né? Ricos em açúcar também, né? Que eu não falei, mas são. E pode ir adiante, Vrindavani. E assim, esse é outro também, peixes e mercúrio. A gente hoje em dia está comendo muito peixe contaminado com mercúrio, né? Como é que contamina o peixe? Contamina a partir de indústria, de subprodutos que as indústrias acabam gerando e despejam nos nossos rios, lagos, né, no mar. E aí a gente acaba se contaminando mesmo sem querer do mercúrio. E o que acontece com o mercúrio, que é também? Ele fica depositado no peixe, e peixes que são grandes predadores, por exemplo, tubarão, vamos supor, peixes grandes que acabam comendo peixes menores, eles também acabam se contaminando com o mercúrio desses peixinhos, né? Então, assim, é uma coisa que vai acumulando e a gente acaba comendo o peixe com muito mercúrio, mais do que deveria, né? Na prática, eles produzem várias alterações de sistema nervoso, interferem no crescimento de crianças e de bebês, se a grávida ingere peixe contaminado. Não é comum peixe, mas a prática, né, da alimentação à base de peixes acaba levando a essa contaminação. O que se preconiza é se comer peixes que nadam muito, de águas muito profundas, né? Aí seria salmão, seria atum, seria sardinha, os peixes de águas mais profundas e mais geladas. Mas, enfim, há sempre esse risco para a saúde também. E, conforme eu disse no começo, né, são alimentos que repõem proteína, eles têm o seu valor, ômega 3, enfim. Mas a gente hoje está tendo que repensar muito por conta desse tipo de contaminação. E aí o último desses polêmicos pode passar, que é um também muito queridinho meu, que é o kombucha, né? Mas por quê? Não é saudável? Enfim, o kombucha ele é feito a partir de chá doce, né, bastante adoçado, e mais uma cultura, né, de micro-organismos que vão produzir uma bebida fermentada, gaseificada, muito gostosa para quem gosta, ligeiramente ácida. E o que se fala contra o kombucha é que, assim, o nível de açúcar para que isso aconteça é um nível alto de açúcar. Algumas pessoas também podem se sentir mal, né, com gases ou enfim, um mal-estar de intestino, por exemplo, com a ingestão do kombucha. E o que se fala a favor é que são prebióticos. Então, assim,
é um alimento controverso, também adoro, Ellen. É um alimento controverso exatamente por isso. Esses todos, né, eles não são alimentos exatamente somente ruins, mas são alimentos que a gente tem que consumir com bastante parcimônia e bastante atenção. Gente, mais ou menos é isso. Vou deixar agora a Vrindavani conversar um pouquinho aí com vocês, com a gente, e estou à disposição se vocês tiverem algum tipo de pergunta, tá bom? Obrigada, Ana. Foi ótimo. Deixa eu parar aqui. Iniciar outra coisa. Ih, só um minutinho, gente, espera aí. Pronto. Muito bem, então vamos lá. Agora vamos falar de hábitos saudáveis, né? Que a Ana até deixou a gente triste agora, com tanta. Não pode glúten, não pode a soja, não pode o kombucha, que eu também adoro. Vamos falar, então, dos hábitos saudáveis da alimentação. Primeiramente, eu vou ler aqui esse texto, que é falando sobre reverenciar as nossas refeições, né? A refeição como um ato sagrado, porque nesse processo de até o alimento chegar no nosso prato, envolve muito trabalho. Eu frequento assim a roça mesmo, lugar de muitos produtores rurais, lavradores, gente que vive de plantar, e eu sei como a vida deles é dura. 365 dias por ano, porque a planta é um ser vivo, então você tem que estar sempre cuidando, molhando, vendo se está muito sol, se vai chover, enfim, está, né, ali à mercê da natureza. E às vezes uma geada, ou uma chuva muito forte, ou uma seca, as pessoas perdem um trabalho de meses e prejuízo, e a gente esquece disso, né? Porque hoje em dia está tão fácil a comida chegar no prato da gente. Então, quando a gente senta à mesa, a gente deve fazer um silêncio, agradecendo, né, a essas pessoas, agradecendo a Deus por ter, né, a oportunidade de ter uma comida no prato, e observar nossos sentimentos, os nossos pensamentos, antes de a gente iniciar a refeição. Porque às vezes a gente vai sentar na mesa aborrecido, irritado com alguma coisa, ou preocupado com alguma coisa, e esses sentimentos também a gente pode não perceber, mas eles interferem na nossa digestão. E lembrando daquela aula com a Devi, né, sobre Agni e Ama, que são as toxinas, você comer e fazer uma refeição irritado, aborrecido, preocupado, enfim, vai gerar ama no organismo. Então, é só para a gente ver como tudo está interligado. Então, vamos lá. Escolher alimentos frescos e de acordo com a estação do ano. Alimentos frescos a gente encontra na feira, porque no mercado eles têm aquelas câmeras
câmaras, câmera de tirar foto. Câmaras frigoríficas. Você pode reparar que muitas vezes você chega lá no mercado, está tudo geladinho, né? A maçã está geladinha. Então, ela está há bastante tempo ali nas câmaras frigoríficas do mercado. A gente não tem ideia de quando aquilo foi colhido. Então, se vocês repararem, as pessoas até mais velhas que estão aí no grupo vão concordar comigo que a variedade de alimentos no mercado está diminuindo. Por quê? Porque eles têm que ficar lá na câmara frigorífica sem estragar. Então, são os alimentos que têm maior durabilidade, é que são os mais interessantes para o supermercado comprar. E aí a gente vai numa feira, principalmente numa cidade menor, com pequenos produtores, aí você olha assim, nossa, olha isso assim, que eu não vejo há anos, que eu não como essa frutinha, não é? Já repararam isso, né? Que às vezes a gente realmente tem dificuldade de ver uns alimentos diferentes, é tudo praticamente a mesma coisa. E ter cuidado com alimentos hidropônicos, aqui no Rio, pelo menos, né? Nas cidades menores, não. Você vai olhar a seção ali de tempero, alface, agrião, a salsa, cebolinha, praticamente tudo é hidropônico. Não tem mais aquele alimento que cresceu ali da terra, né? Que pegou o sol, que pegou a chuva, que o luar interferiu, as intempéries, né, da natureza. Então, isso faz com que a planta fique resistente, mais forte, porque ela está ali lutando pela sobrevivência dela. Ao passo que, se você coloca ali a planta num ambiente de luminosidade controlada, temperatura controlada, a comidinha ali que corre naquele tipo um cano de PVC, que a raizinha fica ali nos buraquinhos e vão passando os nutrientes que não são orgânicos, diga-se de passagem, é tudo uma química séria. E elas não têm esforço nenhum para crescer, está tudo perfeito. Então, elas não têm o prana, que é o que a gente precisa. Né? Para se alimentar bem, a gente precisa do prana do alimento. Então, como é que a gente consegue isso? Com alimento que foi plantado na terra, que é fresco e que é da estação do ano, que a terra nos oferece aquilo que a gente precisa comer naquele momento. E hoje em dia, com essa temperatura controlada, esse ambiente todo controlado, você pode ter uma porção de coisas, morango o ano inteiro. Desculpa. Morango praticamente o ano inteiro. Então, que maravilha, eu posso comer morango a hora que eu quiser, mas tudo tem seu preço, né? Então, esse morango talvez não tenha tanta vitalidade quanto o morango que está lá na terra se esforçando para sobreviver, para, né, superar as intempéries da natureza. Só comer quando estiver com fome e só beber quando estiver com sede. Comer com fome. Hoje em dia, a gente praticamente não sabe o que é isso, porque qualquer despertarzinho assim, você vai lá, abre a geladeira, vou comer alguma coisa. Mas quando eu digo fome, é aquela coisa que você diz assim, não importa, eu estou comendo qualquer coisa, eu preciso comer, porque eu
estou mal aqui, estou passando até mal, com dor de cabeça, enfim. E hoje em dia às vezes até raro isso, porque você, não, eu não quero, isso eu não quero comer agora não, mas eu quero, aquilo ali eu quero. No fim, é uma certa gula que a gente tem, né? Que a gente fica escolhendo o que vai comer. Porque quando você está com fome de verdade, você não escolhe, né? Então, é ficar atento a sentir fome, porque aí você está ativando o quê? O Agni, que foi o que a gente falou logo no início do curso. E só beber quando estiver com sede. Muitas vezes você está com fome, não está na hora ainda do almoço, sei lá, a convenção definiu que tem uma hora para se almoçar. Então deixa eu beber uma água aqui para dar uma disfarçada, porque eu estou com muita fome. Às vezes a gente faz isso. E aí o que você está fazendo? Apagando o seu Agni. Na hora que você, sei lá, daqui a meia hora, 40 minutos, que é a hora que você pode almoçar, você já não vai estar com aquela fome que você estava antes, porque você apagou o fogo, jogou água. Aí você come pouco, porque perdeu um pouco a fome, aí daqui a 1 hora, 2 horas, você já vai estar com fome de novo, porque você não se alimentou bem na hora que você devia ter comido, e aí vai ficando um círculo vicioso, você come uma besteira, e, enfim, não se nutre adequadamente. Agora, essa aqui é boa, hein? Só coma sentado e, quando estiver comendo, coma. Não é para ler, não é para ver televisão, não é para ficar no celular, na frente do computador. Não, gente. É comer ali, reverenciando a comida, como a gente, né, falou no primeiro slide. E também é comer sentado. Você tem que sentar. Não é, estou morrendo de pressa, deixa eu fazer um sanduíche aqui e saio pela rua comendo. Isso gera o quê? Toxinas no corpo. Você vai engolir de qualquer maneira, nem vai perceber o que você comeu, não se alimenta bem. Então, a gente deve fazer de tudo para que a nossa horário de refeição seja sagrado. Se sentar e comer, não fazer mais nada além disso. Você perceber o que você está comendo. E aí, o que vai acontecer? Você vai começar a mastigar melhor a sua comida. E aí conforme você começa a mastigar, começa a se formar a saliva na boca, que já são as enzimas digestivas, que a digestão começa na boca. E quando a saliva começa a se misturar com o alimento, ativa o sabor do alimento. Aí você pode apreciar aquilo que você está comendo. Aí você vai sentir o sabor do que você está comendo. E se você pega, dá uma garfada, ela engoliu, comer correndo, você não dá tempo dessa saliva se formar e se misturar com o alimento e você conseguir separar os sabores na sua boca. Então, sentir o sabor dos alimentos, você vai, né, se surpreender, porque às vezes a gente está fazendo outras coisas, está desatento na refeição, e você pode se surpreender, que é uma boa coisa. Agora, esse aqui é bom. O estômago da gente pode ser comparado a um liquidificador, porque ele vai bater a comida para depois continuar a digestão. A função do estômago é meio que triturar o que você comeu. Então, vamos dar uma olhada aí nesse liquidificador. Ele está só com metade cheio. Repara.
Agora, imagina se ele tivesse cheio até a boca, até a tampa lá em cima, zero de água dentro. Aí você liga ali o liquidificador. Todo mundo sabe que não vai dar certo, né? Você não vai conseguir fazer um suco se tiver até lá em cima e isso seco assim do jeito que está. Aí você pega, tira metade da fruta, como está aí. Mas se continuar muito seco, você não vai conseguir bater bem, fazer um suco ou um creme ali no liquidificador, né? Então, às vezes, a gente come uma comida muito seca, sei lá, eu vou comer uma comida bem brasileira, que todo mundo come. Eu vou comer um arroz com uma farofa aqui, um bife e, sei lá, uma batata frita. É muito seco isso. Então, a digestão se torna difícil. Mas quando você coloca uma comida com mais molho, mais líquida, alguma coisa, já facilita. Mas é sempre bom um pouquinho de água, porque às vezes a gente precisa botar um pouquinho de água para bater, né? Espera aí. Eu vou fechar aqui o... Bom, então, vamos lá. Então, o ideal é a gente colocar metade de comida no estômago, um pouquinho d'água, se precisar, se a comida estiver um pouco seca, e deixar vazio, porque aí você cria espaço no seu estômago para bater a comida, ela ficar bem pastosa e conseguir uma boa digestão. Porque senão vai aquilo tudo fora, né, de ordem e resultado. Toxinas, né? Ama. Aí, outra coisa. Não coma uma refeição, uma quantidade de comida maior do que a que caiba aqui, assim, nas duas mãos. Faz conta que isso aqui é seu pratinho, ó. Aí você diz, mas eu tenho a mão muito pequena, então você não precisa de tanta comida. A sorte, eu tenho mão grande, sou sortuda. Mas aqui, então você é um bolzinho aqui, ó, que nem está aí na foto. Você calcula mais ou menos o que cabe aqui, então é o tamanho do seu prato. E agora a gente vai para os hábitos nocivos de alimentação. Então, comer em excesso e comer antes que a refeição anterior tenha sido digerida. Então, a pessoa, né, vê uma feijoada assim, aí ela não se contém, né? Faz um prato, faz o segundo e vai se empolgando, come demais. Aí lembra lá do liquidificador, foi até a tampa lá. Porque às vezes é assim, nossa, estou até aqui. É igualzinho. Ou também comer antes que a refeição anterior tenha sido digerida. Isso não é um bom hábito, é um hábito nocivo, porque vai ser criadas as toxinas, né? Beber muita água durante a refeição ou nenhuma água se a comida for, no caso, assim, muito seca. Muita água também não vai, se você pegar um liquidificador lá para fazer um suco, botar uns pedacinhos de fruta e um montão de água, todo mundo sabe que aquilo vai ficar, aquela água vai ficar rodando e não vai fazer um suco, né? Não vai triturar aqueles pedaços de fruta que vão ficar ali boiando naquela água. Agora, isso aqui é importante.
beber água muito gelada durante a refeição ou a qualquer hora do dia. Não se deve beber água muito gelada. Isso cria toxinas, isso não é bom para a garganta, dá um choque térmico dentro do organismo, porque o organismo é quente. Se você joga um negócio muito gelado, é um desequilíbrio. E não, deixa eu voltar para cá. E aqui a água muito gelada. Eu queria voltar para trás aqui. Por exemplo, aí você foi na casa de uns amigos, vai ter uma feijoada esse fim de semana. Aí tá lá a feijoada, aí aquela Coca-Cola cheia de gelo, e você tá lá, né? Ou então aquela cerveja super gelada, você está curtindo. Mas vamos dizer que você está indo nesse almoço, assim, para quem mora aí em São Paulo, o que feijoada o pessoal gosta de comer no inverno, né? Estão indo aí em Campos do Jordão, que é bastante frio, comer uma feijoada. Mas tomou Coca-Cola com gelo, tomou cerveja gelada, porque combina com a feijoada. Beleza. Aí agora vem uma outra cena. Vamos supor que você vá... agora vamos lavar essa louça aí da feijoada. Afinal, estou na casa dos amigos, né? Vou ajudar. E aí você vai lá, aquela louça que ficou com bastante gordura, né? Porque, olha só, essas carnes têm muita gordura. Farofa, ali um torresminho ali atrás, farofa com linguiça, carnes no feijão. Aí você vai lá lavar a louça, a água está super gelada, igual aquela Coca-Cola que você tomou. Todo mundo já passou por isso. O que acontece com o prato? Aquela gordura congela ali, ela fica dura. Fica dura. Aí você diz, nossa, eu preciso de uma aguinha quente para lavar essa louça, porque eu não vou conseguir tirar essa gordura daqui. É ou não é, gente? Não é isso que acontece? E aí, o que vai acontecer? Essa gordura vai ficar acumulada lá nas suas artérias. Ao longo dos anos, você tomando essa água super gelada, com aquele salgadinho, com aquela batatinha frita. E aí, chega lá na frente, quem sabe vai ter um entupimento nas artérias e por aí vai. Então, se a gente vai num restaurante japonês, assim, aquele japonês, de colônia japonesa mesmo, que aqui no Rio até tinha um, o pessoal está lá comendo, fazendo um almoço, mas não tem ninguém está tomando Coca-Cola, nem água gelada, nada. É um copinho de chá verde quente, que ele vai limpando e ajudando a digestão. Então, isso é um hábito bastante bom. Aqui, comer em horários inadequados, ou muito cedo ou muito tarde da noite, ou muito cedo de manhã, porque a gente faz a digestão, o Agni, o fogo digestivo. O que é o Agni? É o fogo, o calor. Então, tudo que está na natureza está dentro da gente também. Então, se na natureza não tem o fogo, dentro da gente também não vai ter. E o que é o fogo na natureza? É o sol. Então, o sol, ao meio-dia, entre meio-dia e 1h da tarde, é a hora que o sol está mais forte, mais quente. A mesma coisa acontece aqui com o nosso fogo no Manipura Chakra, que é a hora que ele está mais potente, na hora que o Agni está mais forte. Então, é a hora que a gente tem que fazer a melhor refeição do dia. E aí você vai ter fogo digestivo para digerir aquilo. E aí, ou muito cedo, de manhã muito cedo, ou muito tarde da noite,
o sol já foi embora há muito tempo, não tem luz há muito tempo. De manhã a luz ainda não veio, né? E à noite também já foi, de tarde. Aí o nosso poder de digestão é muito fraco, muito fraquinho. E aí, o que acontece? Ama, toxina, que a gente já falou. Então, comer comida pesada em excesso, que é isso todo mundo sabe, né? Ninguém vai comer um dia uma feijoada, no outro vai comer uma rabada, no outro vai, sei lá, comer nem sei jamais o que é tanta comida pesada assim, mas por aí, né? Ninguém pode comer isso todo dia. E nem todo dia ficar numa saladinha, eu como só uma folhinha e tal, porque também vai ficar desnutrido. Você tem que ter um equilíbrio alimentar, um equilíbrio na dieta. Aí, como a gente falou, comer sem ter fome verdadeira e comer por impulso emocional. Né? Essa menina aí, de repente ela está chateada, brigou com o namorado, se aborreceu, foi lá na geladeira, pegou um pote de sorvete, está comendo no pote mesmo. Então, às vezes, a gente se empanturra de alguma coisa, né? Ah, meu Deus, estou chateada hoje, vou comer uma barra de chocolate, vai embora. E aí é ladeira abaixo, né? Aqui, esse é uma questão também polêmica, que é comer frutas ou suco de fruta durante a refeição. Mas a questão aí isso é um assunto também que pode ser mais extenso, mas passou até da hora. Comer fruta, a fruta tem um tempo de digestão bem diferente do que um tempo de digestão de um prato de arroz, feijão, um legume, uma carne para quem come. A fruta se digere muito rápido. Então, alguma coisa vai fermentar no estômago, então é melhor evitar. Inclusive, fruta na sobremesa. Na verdade, no Ayurveda, a gente não come sobremesa, porque o doce ou a fruta após a refeição não combinam. Então, você deixa para o meio da tarde, por exemplo, para fazer um lanche. Aqui eu não quis deixar de colocar, né, que a gente já está cansado de saber, mas sempre é bom frisar. Coisas que não são boas para a sua saúde. Uma dieta inadequada, o sono de má qualidade e a falta de exercício. Isso são um pilar, são os 3 pilares da saúde. E 3 coisas que fazem muito mal à saúde. É fumar, medicamentos em excesso e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Então, a gente também tem que ter bastante cuidado com relação a isso. E agradecemos aqui a participação de vocês. Muito obrigada. Vou parar aqui a apresentação. Agora, se alguém tiver alguma pergunta. Ellen, pode falar. Olá, boa noite. Primeiramente, muito obrigada, doutora. Muito obrigada, Bhakti Vrindavani, por todas as explanações. A minha dúvida é a seguinte: sobre as cápsulas serem refrigeradas antes do consumo, isso altera alguma coisa na nossa absorção do corpo? As cápsulas, no caso, né, de suplementos, etc. Eu acho que a Ana pode responder isso. Ellen, eu acho assim, que tem algumas coisas para você considerar. Primeiro, assim, se elas são
Se elas estão sendo obrigatoriamente mantidas em temperatura mais baixa, pode ser por conta de algum detalhe de farmacocinética, enfim, dos medicamentos que estão ali, pode ser cápsulas que não sejam de um medicamento só, mas que na preparação delas, para que se mantenha da mesma maneira, com a integridade dos produtos das quais elas são feitas e que você precisa fazer o uso, elas precisam estar refrigeradas. Então, assim, para que o produto faça bem, ele precisa ser tomado dessa maneira, né? Ela precisa ser conservada dessa maneira. E aí eu acho que é uma pequena, é muito pouco, né? É diferente de você tomar um copo de água gelada, né? A quantidade do copo da água contida no copo de água gelada é bem maior do que você tomar 1 ou 2 cápsulas. Eu acho que não interfere, não, né? E de uma maneira geral, assim, quando me permite até falar isso, Vrindavani, mas quando ela está fazendo essas recomendações, né, assim, é o ideal, mas a gente nem sempre vai dar conta do ideal, né, do perfeito, né? Então, nesse caso de alguém que precise fazer uso das cápsulas, eu acho que não teria problema, porque é pouco. Não, com certeza. E além do que, você vai tomar a cápsula com uma água de uma temperatura natural, pronto. Quando ela chegar lá no estômago, também já nem está muito gelado e também é tão pouquinho, né? Aquele copo lotado de gelo com aquela água estupidamente gelada, isso sim é que não faz muito bem. Quer perguntar novamente, Ellen? Entendi, muito obrigada. Na verdade, é porque eu assisti um vídeo, eu fiquei muito preocupada sobre as cápsulas que ficam no nosso corpo sem serem digeridas. E aí a minha dúvida era essa. Eu agradeço. Mas aí, Ellen, olha só, alguns medicamentos, não tem nenhum aqui, né? Ou suplementos, por exemplo, ele já vem dizendo do que é feita a cápsula, né, hoje. Porque antigamente eu acho que não. Então, tem cápsulas de substâncias mais plásticas, eu não entendo muito disso, né? Eu vou até perguntar para depois te dar uma resposta adequada. Tenho uma amiga farmacêutica, eu vou perguntar isso para ela. Mas, assim, algumas cápsulas hoje, se você olhar em vidros de suplemento, elas vêm dizendo que são de celulose, cápsulas veganas. Já viu isso? Já leu? Em algum pote de remédio, por exemplo? Não sei se algum de vocês já tiveram essa experiência, mas vem até falando do que a cápsula é feita. Outra coisa interessante sobre cápsula, mas eu vou perguntar para te dar uma resposta profissional, mas assim, algumas cápsulas são feitas com adição de corantes, né? Então, alguns medicamentos, eles têm, e às vezes nem é só a cápsula, né? Alguns comprimidos, eles são coloridos. Então, assim, tem corantes em algum medicamento, alguns medicamentos são feitos e podem ter adição de açúcar também, né? Xarope é muito comum, por exemplo. Mas em relação às cápsulas, né? Cápsulas gelatinosas eu acho que são melhores e o invólucro delas, muitas vezes por ser vegano e totalmente vegetal, é mais fácil de ser absorvido. Mas eu vou perguntar para minha amiga, que é da Pharma, ela trabalha no laboratório Axê, para a gente poder tá enviando uma resposta assim, mais profissional para você, tá bom? Muito obrigada. Nada. Dave, vai fazer uma pergunta? Eu queria primeiro parabenizar vocês, foi excelente a apresentação, muito objetiva, muito prática, né? E realmente informações fundamentais. Se vocês me permitem, eu gostaria de acrescentar uma coisinha. Assim, um pequeno complemento que eu acho que é assim interessante. A Ellen citou, quando estava falando de acne, não sei, ela falou, chazinho quente. Na verdade, no Ayurveda, quando a gente tem um fogo digestivo que é fraco, é recomendado
poder trazer esse fogo de forma externa. Então, um chá quente, né? Um chá de ervas, água quente, ele sempre estimula o fogo da digestão, né? Quando ele não é forte suficientemente, certo, Vrindavani? Então, é muito, muito bom ter um chazinho quente assim para acompanhar a refeição, com certeza. E é super recomendado também tomar um chá quente ou água quente em jejum, né? De manhã, que já ativa o sistema digestivo. É sempre bom um chazinho quente durante o dia, mesmo no verão. Não precisa ser muito quente, morninho, né? Tá bom. Mais uma coisa que eu queria acrescentar, que as frutas no Ayurveda, normalmente se recomenda ingerir antes da refeição. Eu lembro que eu fiz um residencial da minha formação de massagem ayurvédica, e a gente sempre comia as frutas, tipo, 20 minutos antes da refeição, né? Porque você digere muito rápido e te estimula o Agni, né? O fogo digestivo. E aqui no Brasil a gente faz o contrário, né? Depois da refeição. Pois é, né? A gente tem o hábito de usar fruta de sobremesa. Pelo menos dá 1 hora ou mais, no mínimo 1 hora, para justamente você conseguir digerir bem. E Mas se você comer antes é o ideal, né? sim. Ela estimula a fome, a fruta estimula a fome. Mas aqui a gente não tem esse hábito. Não, mas é bom saber, né? Com certeza. E só uma coisinha que eu lembrei, que eu pensei assim, que quando a Ana falou de coisas cancerígenas, que a gente fala, tal coisa é cancerígena, tal coisa é cancerígena, mas por que ela é cancerígena? E eu só queria acrescentar que o ponto mais importante das coisas serem cancerígenas é que elas acidificam demais o organismo, né? Então, tudo que é processado, como a Ana deu maravilhosamente bem em todos os tipos de alimentos, eles acidificam demais o organismo. E é nesse meio ácido que aí começam as doenças, o câncer e tudo, né? Por isso que as frutas e verduras, elas tornam o corpo alcalino e então eles tiram essa acidez. Então, por isso que é tão saudável frutas e verduras, que elas tiram a acidez do corpo. E a coisa processada traz acidez, né? É só isso que eu queria acrescentar, tá bom? Obrigada, Dave. A Miriam levantou a mão. Oi, boa noite. Maravilhoso o curso, viu? Tô amando. Obrigada. Eu tenho uma dúvida. Esse fogo, ele tem a ver com a fome, por exemplo? Para eu saber se o meu fogo, se o meu Agni é alto ou baixo. Isso é relacionado ao tamanho da nossa fome, do nosso apetite, ou não tem nada a ver? Como é isso? Como que se identifica? Tem tudo a ver, né, Dave? Se você não sente fome, hora nenhuma, o seu Agni está baixo. Tem que ter aquela vontade de comer. Entendi. Tá bom, então. Obrigada. Já identifiquei qual é meu Agni, então. Qual é? Conta aí pra gente. Fiquei Deve curiosa. ser uma fogueira, né? Porque eu vivo com fome. Então, no segundo módulo do curso, que a gente vai aprender sobre os doshas, aí você vai entender por que o seu Agni é assim, por que você sente muita fome. Obrigada. Então, mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Que bom, hein, Ana? A gente explicou tudo tão bem que ninguém tem dúvidas.
Então, vamos encerrar a aula de hoje. Dave? Sim, então vamos encerrar. Obrigado, doutora Ana, Cristina, obrigado, Bhakti Vrindavani, foi excelente. E se vocês tiverem mais dúvidas, jogam no grupo, tá? Aí durante a semana elas vão trazer mais material que tem a ver com o tema de hoje e vocês podem fazer todas as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Então, boa noite a todas, tenham uma excelente semana, saudável e consciente. Namastê. Tchau, tchau. Namastê, Hare Krishna. Hare Krishna, gratidão. Tchau, tchau.